Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 27 de dezembro. Estou gravando o livro de Apocalipse. Então, ouça o capítulo número 5. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, : Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, : Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, : Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, : Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, : Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, : Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. A abertura dos primeiros 6 selos, capítulo número 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, : Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, : Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto,
e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 2 pontos, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, 2 pontos, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, 2 pontos, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, 2 pontos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Capítulo número 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, 2 pontos, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Visão dos mártires na glória.
Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A abertura do 7º selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas. Capítulo número 8. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como E foi lançado no mar, vou ler o versículo 8 de novo, do capítulo 8, versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas.
E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Amém. Você ouviu a leitura do dia 27 de dezembro. Você ouviu os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Apocalipse. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta leitura que o livro de Apocalipse, eu, Neuza, considero um mistério muito grande. Eu não atrevo a esmiuçar, a discernir, a explicar tudo isso que eu estou gravando para você. E não tenho nenhuma preocupação ou vergonha de dizer isto, porque são muitos mistérios para que nós venhamos a entender tudo isso. Se algum teólogo já chegou à conclusão de tudo isso, tendo como base a Bíblia, as Escrituras, eu não vou contestar. Mas eu, Neuza, prefiro ler, temer e ter a certeza que se está escrito aqui, vai acontecer. Mas quando as pessoas querem esmiuçar e fazem muitas perguntas, eu digo, olha, quer saber de uma coisa? O que nós precisamos é estarmos com a nossa vida preparada, vivendo em obediência e não na prática do pecado, em comunhão com Deus e com a igreja aqui na terra, participando da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Jesus, simbolicamente através do pão e do vinho, ou do suco de uva, e estarmos com a nossa consciência tranquila que a nossa vida está no altar do Senhor. Porque quando a igreja for arrebatada, se estivermos vivos, nós subiremos. E se já estivermos morrido, nós vamos ouvir o toque da trombeta. E todas estas coisas que são mistérios, poderemos tomar conhecimento quando estivermos com o Cordeiro de Deus. Outros se preocupam se a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu entendo que não. Então, o que eu quero dizer para você que está ouvindo esta leitura? Eu não sou de ficar pesquisando muito na internet, estudos, pesquisas e sites, eu não tenho tempo. Porque eu tenho meu site, eu faço meus estudos, eu gravo a Bíblia, já é a 4ª vez que eu estou gravando a Bíblia e já está no meu site, você pode conferir lá, tem 4 leituras de maneiras diferentes para você ouvir, se você desejar. E eu, fora da pandemia, eu tenho compromissos na igreja, tenho uma classe de discipulado que eu sou responsável. Então, eu não tenho muito tempo de ficar na internet, ficar buscando estudo, pregações, ouvindo ou lendo muita coisa. Mas tem pessoas que vivem na internet buscando esclarecimento daqui e dali. É melhor você estudar a Bíblia. O que você não entender, tem um versículo na Bíblia que nos conforta com aquilo que nós ainda não alcançamos, aquilo que nós ainda não entendemos. E a Bíblia diz que nós teremos coisas que nós não vamos entender mesmo. Mas eu vou concluir o que eu estou dizendo, eu vou concluir onde eu quero chegar. Então, no Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, tem um versículo que eu descobri na Bíblia que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor,
nosso Deus. Então existem as coisas encobertas, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 20, capítulo 29, versículo 29. Eu tenho citado esse versículo. Então, o que eu digo para você que está ouvindo essa leitura? Você tem dúvida que Deus existe? Não, não é? Com certeza que não. Você tem dúvida que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo e morreu crucificado numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Acredito que não, não é? Você conhece os mandamentos da palavra de Deus, que nos ensina, nos revela, nos mostra o que é pecado e o que não é? Você acredita que existe céu e inferno? Com certeza que sim. Então o nosso foco deve ser esse: pregar o Evangelho de Jesus Cristo, falar de Jesus, do amor dele, ensinar, falar, pregar, testemunhar, viver que Jesus é o Salvador, é o Redentor. Jesus é o que salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Essa dúvida nós não podemos ter. Agora, esses mistérios da revelação do livro de Apocalipse, não é tudo que a gente lê e entende, não. Então, em certa ocasião, eu encontrei um site de estudos bíblicos na internet. Assim, como eu disse, eu não sou muito de pesquisar, mas de vez em quando a gente dá alguma olhada, né? E eu encontrei um site de um pastor, infelizmente eu não guardei o nome dele e nem o site, faz bastante tempo. Então eu ali verificando os estudos daquele homem, conferi tudo dentro da Bíblia, ele dava os estudos no site, todos com base bíblica. Eu achei ele muito sábio, inteligente, espiritual. Aí eu passei um e-mail para ele. Peço desculpas a você, que eu não ando muito bem da minha garganta, mas eu estou terminando essa gravação e em nome de Jesus eu vou terminar. Eu tenho dito que eu estou me preparando para uma cirurgia quarta-feira, dia 16 de dezembro. Então eu estou acelerando com esta gravação para findar a tabela anual da leitura da Bíblia. Continuando. Então eu escrevi para aquele pastor pedindo a ele que ele me falasse, me desse um pequeno resumo sobre o Apocalipse e sobre o arrebatamento da igreja. Pedi umas explicações para ele. E ele, com toda a sabedoria, ele me respondeu. Inclusive eu pedi a ele se eu podia copiar alguns estudos dele, se ele ia cobrar direitos autorais. E ele respondeu o seguinte, que o site dele, os estudos, estava à vontade para eu copiar tantos quantos eu quisesse, que ele não cobrava direitos autorais. Imagina se Jesus fosse cobrar os direitos autorais da Bíblia Sagrada, se Deus fosse cobrar. E, no entanto, quando a gente põe uma música de um cantor como fundo musical em algumas imagens bíblicas, algum texto, eles mandam, escrevem pedindo direitos autorais. Eu tenho meu site de estudos bíblicos, tenho meus estudos, tenho a Bíblia gravada, de vez em quando eu encontro em sites toda a minha gravação, toda a Bíblia gravada, as pessoas copiam e colocam no site delas. Eu acho isso maravilhoso. Eu fico agradecendo a Deus por saber que o nosso trabalho tem servido de edificação para outras pessoas, para outros sites. Mas, infelizmente, nós temos esta luta com os cantores. Mas, deixando de lado, voltando ao pastor do site, ele me respondeu o seguinte: minha irmã, eu sou estudioso da palavra, estudo a Bíblia, mas eu não me aprofundo no livro de Apocalipse. Ele disse, para mim o livro de Apocalipse é um mistério e eu não me atrevo a falar, a escrever aquilo que está em mistério. Eu concordei com esse pastor 100%. Então, eu estou gravando e vou continuar gravando
Na primeira gravação, eu gravei sobre as 7 cartas que o apóstolo João escreveu às 7 igrejas da Ásia. Não tem nenhum mistério em falar sobre as 7 cartas. E aquilo que é mistério, não só no livro de Apocalipse, mas também no livro de Ezequiel, de Daniel, de Zacarias, tudo que são visões que nós não entendemos, é melhor a gente ler, guardar, ficar no nosso coração. Nós só não podemos ter dúvida de que Jesus é o nosso Salvador e que Deus é o Criador dos céus e da terra, que o Espírito Santo Consolador, ele está presente na nossa vida. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essas 3 pessoas de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, nós temos que acreditar que elas existem, que é a Trindade, aleluia, e nós não podemos duvidar. Agora, muita coisa na Bíblia, eu e você, não temos como explicar. Porque às vezes eu vejo alguém dar uma explicação, aí eu ouço alguém dar outra explicação. Eu fico pensando, a Bíblia não tem 2 ou 3 ou 4 verdades, a Bíblia é uma só verdade. Então, se existe várias definições, é porque alguém está errado. Então eu fico com a minha fé em Jesus Cristo e feliz e limitada por ir até onde eu posso entender. A Bíblia diz que nós não devemos saber além daquilo que Deus nos revelou. Então, eu quis deixar essa palavra porque eu sabia que eu ia chegar no livro de Apocalipse e poucos comentários eu poderia fazer. Este é o meu comentário. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa estudiosa da palavra de Deus, que você seja uma pessoa temente a Deus e que você procure viver a palavra de Deus. E não se preocupe com aquilo que você não entendeu. Você só não pode ter dúvida de uma coisa: que Jesus é o Salvador e que se vivermos na prática do pecado, nós não entraremos no céu com Jesus. Isso aí nós temos que ter certeza. Se a minha vida está de acordo com a palavra de Deus. E é isso que deve ser a sua preocupação. Agora, se você que está ouvindo é alguém que tem total entendimento de tudo isso que está no livro de Apocalipse, Deus te abençoe. Eu acho muito lindo quando alguém está dando um estudo onde eu posso conferir na Bíblia e aquele estudo está me levando e a palavra está levando aquele estudo a me fazer entender. Agora, quando eu ouço alguma coisa, algum estudo que não encaixa dentro da Bíblia, não me convence. Então, fique com Deus, um abraço, obrigada por me ouvir. E olha, você que está me ouvindo, eu sou assim bem o farelinho do farelinho da areia, da pedra, não da areia não, da pedra, a rocha Jesus Cristo. Eu sou um frangalho, uma poeirinha. Então, o que eu faço é estudar e ler a Bíblia, mas muita coisa que eu não sei, eu não me atrevo a falar. Um grande abraço, obrigada por ouvir Neuza Baldini e até a próxima, se assim Deus permitir. Um grande abraço, fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.